Olá, pessoal. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando o programa Diálogos INEU, produzido pelo INCT para estudos sobre os Estados Unidos. No vídeo de hoje, nós continuamos a conversar com o professor Williams Gonçalves, que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e do programa de pós-graduação em estudos marítimos da Escola de Guerra Naval e também é conferencista especial da Escola Superior de Guerra. O professor Williams é nosso colega aqui do INCT, faz parte dos pesquisadores, né, da equipe de pesquisadores associados, e nós vamos continuar conversando aqui com o professor Williams sobre os governos norte-americanos, né? Nessa segunda parte da nossa conversa, ele aborda principalmente do governo Obama, os governos Trump e Biden, né? E aí a gente fecha com isso a abordagem que nós fizemos no vídeo anterior, no qual ele falou, ele abordou, ele faz uma recuperação histórica desde do governo George Bush pai, né, que a gente costuma chamar, e aí ele também recupera alguns elementos do governo Bill Clinton, né? E aí ele entra no governo Bush, filho, né? Então, vamos ouvir o que o professor Williams tem para falar para a gente nessa segunda parte do nosso vídeo. O Barack Obama foi a eleição do Barack Obama em 2009 suscitou, né, uma enorme expectativa, talvez eu poderia dizer uma expectativa exagerada, né? Uma expectativa exagerada. Os norte-americanos, principalmente os norte-americanos de esquerda, né? Os democratas, os setores mais à esquerda dos democratas, mais preocupados com as questões da democracia, mas também dos costumes, do racismo, né? Do liberalismo, viram o Barack Obama como a redenção dos Estados Unidos, né? O que não era uma coisa muito justa, né? Era uma expectativa, vamos dizer assim, compreensível, né? Depois do período Bush, era porque, falando assim retrospectivamente, nós fazemos uma análise assim muito racional, né? Mas quem viveu aquele momento sabe, né? Que depois a gente sabe o que é isso, né? termina o Bush, eu digo, meu Deus, estamos salvos, né? Sobrevivemos a esse governo, né? Esse é o sentimento. O que vier daqui para frente vai ser maravilhoso, né? Tudo será maravilhoso depois de ter passado por essa aprovação, né? Então foi mais ou menos isso que os democratas viram, né? E ao passo que o Barack Obama ele não podia cumprir essas expectativas, né? O Barack Obama é um homem negro, mas um negro de classe média, né? De uma família esclarecida, mãe antropóloga, né? Estudou nas grandes universidades norte-americanas, se tornou senador, né? Então, o Barack Obama, mas o Barack Obama assim, foi visto como se a eleição dele foi como se uma liderança negra do Harlem tivesse tomado a presidência, mas não era nada disso. Mas, de qualquer forma, era um presidente, vamos dizer assim, muito civilizado, né? Uma pessoa muito de fino trato, né? Uma pessoa com quem se podia conversar, né? Como disse a Neuza, jogou lá os seus drones, né? Fez lá a sua guerra, mas sempre assistiu, né? Pela televisão o assassinato do Bin Laden, aplaudiu e tanto, mas sempre de uma maneira assim, muito fina, muito refinada, né? Mas quer dizer, continuava o problema, recuperar a hegemonia. Né? Recuperar a hegemonia, não mais por fim da Guerra Fria, mas depois recuperar a hegemonia depois do desastre do Bush. Né? Então, é todo um trabalho de reaproximação da Europa, né? Reconectar os fios da aliança política, ressintonizar
os objetivos estratégicos, não? Quer dizer, vamos dizer assim, colocar paz no mundo, né? O Obama foi abandonando essa ideia da guerra ao terror. Ele nunca denunciou a guerra ao terror como um erro, ele nunca fez isso. Aliás, os norte-americanos não fazem isso. Não? Veja, até o final do governo Obama, vigorava nos Estados Unidos um consenso bipartidário. O consenso em torno de quê? Dessa ideia da hegemonia. Os Estados Unidos merecem e querem o poder hegemônico. Os Estados Unidos não abrem mão do seu poder. Não? Esse consenso continuava, ele estava erguido, ele estava sentado naquela ideia lançada pelo Franklin Roosevelt durante a Segunda Guerra Mundial, que é: os Estados Unidos são mais importantes para o mundo do que o mundo para os Estados Unidos. O mundo precisa dos Estados Unidos. Sem a liderança norte-americana, o mundo se torna um caos. Haverá guerras em toda parte, os regimes ditatoriais proliferarão, né? Será uma destruição. Portanto, exercer a hegemonia não é apenas uma questão de poder, orgulho e prestígio dos Estados Unidos, né? É salvar o mundo de si próprio, né? Essa ideia. E o Obama veio com essa ideia muito, muito fortemente. Era necessário recolocar os Estados Unidos no cenário, convocar os aliados para conversar, reconectar, fortalecer as instituições internacionais para garantir a paz no mundo, né? Quer dizer, o governo do Obama, portanto, foi um governo de recomposição, né? Mas, como eu disse, assentado nesse consenso bipartidário, ou seja, democratas e republicanos, todos concordando com essa ideia que eu falei do Franklin Roosevelt. Cabe aos Estados Unidos liderar o mundo. Então, em nome desse consenso, né, as críticas que os democratas fazem aos republicanos, os republicanos aos democratas, nunca é uma crítica aberta, nunca é uma crítica arrasadora. É sempre uma crítica em relação aos meios, nunca uma crítica em relação aos objetivos, né? Os objetivos estão situados, vamos dizer, acima dos partidos, né? É um objetivo nacional. Essa é a grande estratégia, né? Essa é a grande estratégia. As divergências se dão quanto aos meios, quanto ao estilo, né? O estilo de política de conduzir o Estado para alcançar esses objetivos, né? Então, veja que sintetizando o que eu disse, desde que terminou a Guerra Fria, os Estados Unidos seguiam, né, em busca de uma estratégia que lhes garantisse a manutenção da posição hegemônica, né? Essa era coisa. E não conseguiram. Não conseguiram porque a Guerra Fria, de certa forma, congelou, né? Era tão fria que, do ponto de vista político, geopolítico, congelou o mundo. Agora, depois que a Guerra Fria acabou, não. O mundo foi mudando, né? Foi surgindo mudanças significativas. A mais significativa delas foi a projeção da China, né? A projeção chinesa foi a mais significativa. Depois, o projeto do Vladimir Putin de refortalecer, né, revigorar a Rússia depois do caos provocado pelo governo do Boris Yeltsin, né?
Depois do caos do Boris Yeltsin, o Putin veio recompor o governo. O caos foi de tal ordem que o próprio Boris Yeltsin, né, abriu mão do mandato e chamou o Putin como que disse, olha, governa isso aí porque não dá mais. Então, houve essas mudanças todas. Na América Latina também, o Brasil, né, se projetou, se tornou conhecido como um país emergente, tal. Nesse contexto foi criado o BRICS, né? o emergência. Então, o mundo foi mudando e os Estados Unidos não conseguiam mais reger a orquestra como eles estavam acostumados. Os instrumentos começaram todos a desafinar, né? E não havia mais maestro para isso. E aí você vai trazendo elementos de crise, né, que a gente vai notando, e de que forma que esses novos governos vão, como eles vão implementando as novas políticas, na verdade, para ainda conservar essa ordem liberal concebida por eles e levada adiante desde o pós-guerra, né, ainda a despeito de todos os problemas, de todas as contradições, né, e problemas internos que isso cria, que vão se acumulando, né? E o Obama, quando você menciona sobre ele, que ele tem ele não faz a crítica contundente e ele não enfrenta os erros, né, que o seu antecessor cometeu, quando, na verdade, o que ele faz é assim, tentar colocar no discurso, na retórica, uma forma mais suave, né, mas ainda assim de legitimar esse papel dos Estados Unidos, ou se a gente tivesse tempo para discutir aqui, o chamado excepcionalismo, né, dos Estados Unidos, que é achar que esse papel cabe a esse Estado-nação, que é, como diz o Biden, outro dia falou num discurso deles, é o pastor das nações, né? Então, ainda que ele tenha um discurso mais suave, mais moderado, ele, na verdade, continua, ele segue com uma política muito parecida, né? Você falou aqui de Guantánamo, né? O vazio que o Obama fez a promessa de enfrentar, e, na verdade, é um vazio moral, né? Eu queria levar adiante, e, e aí eu passaria por uma outra questão, que é o seguinte: no início de setembro, agora, né? Agora não, desculpa, do ano passado, o presidente Joe Biden finalmente retirou as tropas dos Estados Unidos lá do Afeganistão, né? Então, pondo fim a uma campanha militar aí que durou mais de 20 anos de intervenção naquele território, muita violência e tal, e que foi um fracasso, né? O próprio Trump fala que foi um fracasso. E aí, colocar um fim nas chamadas guerras eternas, então, já era uma promessa do seu antecessor, né? Estou falando de Trump. Então, tanto Biden, então, como o ex-presidente Donald Trump, portanto, seguiriam ali essa mesma proposta. O discurso de Biden, que marcou a data, né, de setembro de 2021, estava de fato carregado de realpolitik, né? Então, ou seja, de considerações de circunstâncias e fatores ou de pragmatismo, se a gente pode chamar assim, né? Em vez de noções ideológicas e com toda aquela ideia dos neoliberais de fazer a democracia por meio de instrumentos de diplomacia, né? Do soft power, enfim. E ele faz um discurso bastante realista, vamos dizer assim, da perspectiva das relações internacionais, né? Ele argumentou que os Estados Unidos haviam desperdiçado ali algo em torno de 2 bilhões de dólares num país que há muito havia deixado de apresentar qualquer interesse, claro, de segurança nacional, e no processo, segundo o Biden, teria estragado a sua própria capacidade de lidar com os desafios contemporâneos
da China e da Rússia. Então, aquele prenúncio que a gente via quando o Obama estava mudando o foco da geoestratégia, né, liderada pelos Estados Unidos, de localização, de região, agora vem o Biden e coloca, dá nome, né, o documento de estratégia nacional dos Estados Unidos de Biden menciona muito a China e a Rússia. O de Trump também já mencionava bastante a Rússia, né? O fato é que Biden foi duramente criticada nesse evento, nessa retirada, né, nesse processo de retirada aí muito atrapalhado, muito confuso, até mesmo não só os republicanos e os independentes, mas até mesmo os democratas foram muito críticos, não pouparam ele. Os meios de comunicação amigáveis aos democratas, eles bateram com força contra o Biden, de uma forma que a gente nem via muito como, né, os meios de comunicação conservadores nunca fizeram isso com o Trump, eu quero dizer, né? Eu levanto uma questão que já fizemos em outras oportunidades aqui no nosso instituto, né? Procurando avaliar até que ponto uma visão estratégica, fundamentalmente de segurança nacional, então, formulada lá na esteira do 11 de setembro, ainda tem relevância para orientar a política externa dos Estados Unidos e se as continuidades políticas estruturais superam as eventuais mudanças em termos retóricos e de conteúdo da grande estratégia dos Estados Unidos ao longo dessas duas décadas, mas agora colocando ênfase nesses dois últimos governos, falando de Trump e de Biden. Né? Assim, como que você avalia isso, então, em termos de continuidade de mudança, o que supera, né, a continuidade superaria as mudanças? Na sua opinião, como é que você avaliaria esses dois últimos governos? Neuza, você presta atenção que esse discurso do Biden, né, a respeito da inutilidade da guerra do Afeganistão é muito próximo do que o Trump sempre disse. Né? É um discurso que o Trump poderia fazer. Né? E eu diria que hoje, né, o Biden concorda em muitas coisas com o Trump. Né? Embora ele não possa admitir isso, que seria o fim trágico dele, não é verdade? Mas eu fiz questão de acentuar ali o consenso bipartidário, porque o Trump representou justamente isso, o fim do consenso bipartidário. A crítica do Trump aos governos anteriores, não apenas do Barack Obama, mas dos anteriores, foi a seguinte: olha, essa ideia de exercer a hegemonia, né, é uma ideia que criou muitos problemas para nós e nos colocou numa situação muito, muito ruim, porque, em nome da busca da hegemonia, nós protegemos muitos estados que economizaram em armamento e defesa e usaram essas economias para fortalecer o sistema produtivo e usar contra nós nas relações comerciais. Nós, dizia o Trump, nós financiamos essa OTAN, né, para os alemães, né, endurecerem nas relações comerciais conosco. E aí um discurso que tem um forte apelo popular dizer: olha, nós fazemos guerras em lugares onde as pessoas nem sabem onde ficam. Em nome de quê? Para quê? Para que nós queremos essas guerras? E essa globalização foi um desastre. Não é? A globalização gerou desemprego, tudo isso. Veja que esse é o núcleo isso vem revestido de muita bobagem, não é? Não há a menor dúvida, né? Mas isso foi. E é um discurso um discurso, um governo que ele fez, né? Quer dizer, um discurso na campanha eleitoral, e depois se tornou um programa de governo, que ele rompe com o consenso bipartidário. Não tem nada que buscar a hegemonia. Nós temos que colocar os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar.
não podemos sacrificar os nossos interesses em nome de determinados ideais, de determinadas alianças, né? Quando isso gera vantagem para os outros e não para nós. Se os chineses estão nessa posição proeminente, se é o país mais influente do mundo hoje, fomos nós que financiamos isso com essa política de globalização, né? Essa é a ideia. Agora, isso tem implicações fortíssimas, né? Tem implicações fortíssimas porque o consenso bipartidário não é apenas uma ideia, né? Do jeito que eu apresentei aqui, né? Parece uma ideia. Temos que ter poder, temos que ter prestígio. Não, o consenso bipartidário ele está assentado na máquina de guerra dos Estados Unidos. Está assentado naquilo que o Eisenhower, né, denunciou no seu último discurso, lá em 50, do complexo industrial militar. Né? Porque nós temos que entender o seguinte, que esse complexo industrial militar, todo o sistema de pesquisa avançada, de fabricação de armas cada dia mais sofisticados, é um sistema privado. É um sistema privado que gera emprego, gera imposto e eles vendem para o governo. E o Estado norte-americano é o principal cliente. Então, a paralisação disso, né, a paralisação desse complexo industrial militar, em nome da paz, da renúncia à hegemonia, né, significa a paralisação de um setor econômico importantíssimo. Geração de emprego de alto nível, pesquisa em tecnologia, impostos e tudo isso. Então, não é apenas uma questão de optar, né, pela hegemonia ou não, são gastos, né, militares, mas que sustentam o Estado de alguma maneira. Né? Aliás, vale dizer que toda essa discussão ela recupera o grande estudo lá do final dos anos 80 do Kennedy, né? Ascensão e queda das grandes potências, né? Dizer, olha, a posição hegemônica ela é historicamente transitória. Né? Por quê? Porque a hegemonia ela está assentada numa sintonia fina na capacidade de produzir e gastos e ao mesmo tempo usar gastos militares. E chega um momento que essa sintonia não se consegue manter essa sintonia, né? Ou se perde militarmente ou não se consegue a produção suficiente, né? Nós estamos aí diante, né? Analisarmos bem a questão, a equação que o Paul Kennedy colocou. E depois há um outro elemento muito, muito importante, né? Que é a situação econômica dos Estados Unidos. E aí vai essa afinidade do discurso que eu apontei do Biden com Trump, porque o próprio Biden, a equipe do Biden no primeiro escalão, no escalão mais elevado, concorda, né, que a globalização, que as práticas neoliberais, econômicas neoliberais, elas arruinaram com a economia dos Estados Unidos. As práticas neoliberais empobreceram uma parte substancial da classe média e levou à miséria grandes contingentes da classe operária. E a contrapartida disso foi uma concentração absurda de renda, de poucas famílias que se tornaram bilionárias. Né? As práticas neoliberais elas empobreceram o país. Os Estados Unidos hoje têm uma estrutura de renda de um país do terceiro mundo. A renda é elevada, mas há estruturas, desigualdades, né, de país do terceiro mundo. As características culturais fazem com que a aparência da pobreza seja diferente, mas a quantidade de pessoas vivendo dentro de automóveis, vivendo de trailers, ou quando não, dormindo mesmo na rua, ou se sustentando com um carnezinho lá que o Estado dá para as pessoas se alimentarem, é muito grande.
né? Isso é muito grande. Ao mesmo tempo que, claro, né, com isso vem a violência urbana, vem o racismo, né, que está sempre latente na sociedade norte-americana. Então, o Trump, né, ele é uma expressão disso. Eu não diria por oportunismo, não, porque ele exprime essa preocupação, ele soube captar, né? É um sujeito completamente destrambelhado, que faz uma série de loucuras, isso está muito claro, mas a questão central ali, a espinha dorsal da sua candidatura e do seu governo foi isso, tanto que o Biden concorda, né? E o grande dilema do Biden, o Biden aspira, né, ao que tudo indica, aspira à reeleição, e o grande dilema dele é que ele reconhece isso, mas não pode falar abertamente isso, né? Ou ele tem que falar isso com uma outra linguagem para não dar razão ao Trump, para não jogar água no moinho do Trump, né? E do ponto de vista estratégico, o governo do Biden foi uma tentativa de recompor o consenso bipartidário, não é? Foi de anular o governo do Trump. Então, ele foi lá se recompor com a OTAN, investiu lá na Ucrânia, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ele jogou todo o peso, né, do complexo industrial militar naquele conflito, quer dizer, portanto, voltaram, né, os Estados Unidos voltaram em grande estilo, né, aquele estilo que a gente conhecia nos anos 60, nos anos 70, né, apoiando os seus aliados, né, e todo o seu dispositivo midiático também, acadêmico, midiático, apostando nisso, né? Então, o grande problema é esse. E no meio disso tudo, né, não podemos ignorar, foi a ascensão da China e a formação do BRICS, né, com a proposta de uma nova ordem internacional, né? Veja que todo dispositivo acadêmico midiático procura esvaziar de importância o BRICS, né? O BRICS é apresentado como um bloco econômico desconjuntado, ou então como uma coisa manipulada pelos chineses, etc. E tal. Mas quando isso não é isso, né? A coisa não é essa, né? A questão não é o comércio, não é o comunismo, não é nada disso, né? É uma outra visão das relações internacionais, que é antiga. É uma visão que essa ordem internacional criada lá em Bretton Woods e com a tríade de Bretton Woods, FMI, padrão ouro e Banco Mundial, né? Isso já foi contestado em dois momentos importantes. Foi contestado pelos povos coloniais, lá em 1955, em Bandung, e depois, de uma maneira mais articulada, mais contundente, em meados dos anos 70, com a proposta de uma nova ordem econômica internacional, né? E o BRICS é a reedição disso de uma maneira mais elaborada, de uma maneira mais organizada, né? Bom, aí é justo, né, que alguém me pergunte, sim, mas que nova ordem seria essa? Uma ordem, né, que permita o desenvolvimento, né? Porque a ordem internacional capitaneada pelos Estados Unidos, a hegemonia dos Estados Unidos, foi sempre a de manter o clube dos desenvolvidos fechados, né? Sem dar qualquer abertura para os países da periferia. Pelo contrário, como uma política de bloqueio, né, da periferia. Ora, o que a China faz, né, lá com a nova rota da seda, né, é justamente abrir a possibilidade
do desenvolvimento. Eu disse, mas o que os chineses querem é poder. Uai, os Estados Unidos querem o quê? Sempre quiseram o quê? Não é? Então, não vamos nós ser tolos a imaginar que podemos eliminar a dimensão do poder nas relações políticas. Não, isso não faz qualquer sentido. A questão é o que fazer, o que se faz com o poder. Né? É essa que é a questão. E a China, junto com o BRICS, ou no contexto do BRICS, mostra isso, que a questão é abrir para o desenvolvimento da periferia e também acabar com essa liberdade das grandes potências de intervir militarmente sempre que os seus interesses estão em jogo. Não é? Porque sempre que se discutiu, o Estado. Durante o período da globalização, quando se falava em governança global, falava-se na erosão do Estado, no fim do Estado. Mas quando se falava nisso, era sempre do Estado periférico. Nunca ninguém cogitou, né, do fim do Estado norte-americano, do Estado alemão, do Estado francês. Está fora de questão. É um Estado periférico. Não é? Então, o que nós precisamos, né, o que atende à necessidade, né, da maior parte da população mundial, e veja, a maior parte da população mundial não está nos Estados Unidos, não está na Europa Ocidental, aí está a minoria. Né? A maior parte está na América Latina, está na África, está na Ásia. É aí que está a maioria. Né? E a aspiração da maioria é viver em paz e elevar o seu padrão de vida, de viver de uma maneira humanamente digna. É isso que as pessoas querem, né? Que professem cada um a sua religião, seja hindu, seja confuciano, seja católico, seja evangélico, isso não interessa. O que interessa é viver em paz e levar uma vida digna, sempre com perspectivas de melhoria, etc. É isso que quer. É essa a ordem internacional que se aspira, e não uma ordem internacional concentrada num pequeno grupo de países que defendem com unhas e dentes os seus interesses mais mesquinhos e não hesitando em promover intervenções militares explícitas ou intervenções encobertas. É isso que está em jogo hoje. Não é? E eu me arrisco a dizer que o governo Biden ele vai ter muita dificuldade. Não, eu não tenho bola de cristal para dizer que o Trump vai ganhar, porque a gente nem sabe se ele vai poder concorrer. Né? Ele está tão enroscado lá com a justiça dos Estados Unidos que eu não sei se ele vai concorrer. A maioria diz que sim. Né? Mas, de qualquer maneira, vai ser uma disputa, uma disputa muito dura, porque, a essa altura, o próprio Biden, né, admite abertamente, né, que o neoliberalismo arruinou os Estados Unidos. Né? Isso é uma coisa, inclusive, se devia dar mais publicidade no Brasil, né? Porque aqui tem gente ainda defendendo as medidas neoliberais, né? Está defendendo uma política de empobrecimento do povo, né? Porque o neoliberalismo é isso, né? É uma medida de empobrecimento do povo, enriquecimento de um número de ricos cada vez menor, né? Um número cada vez menor de ricos. Né? Então, o futuro é desastroso. Né? O futuro é desastroso porque quer dizer, desastroso para os próprios ricos. Né? A gente vê aqui no Brasil, há pouco tempo agora, semana passada, talvez, saiu uma reportagem dizendo que os super ricos brasileiros não vivem no Brasil, vivem em castelos na Suíça. Não vivem nem em Miami. Em Miami são os novos ricos. Né? Os verdadeiramente ricos, o autenticamente ricos, eles vivem lá em castelos, em vilas na Suíça. Né? Então, quer dizer, não é sustentável
uma coisa dessas, né? Não é sustentável dentro dos próprios limites do sistema capitalista. Né? E nos Estados Unidos eles estão admitindo isso. É interessante, né? Isso é muito interessante. Eles estão é, admitindo isso. Né? O, claro, quer dizer, admitem soluções à moda deles, né? Eles acham que tem que destravar lá a Organização Mundial do Comércio, que tem que mudar o comércio, quer dizer, então o que eles pretendem fazer para consertar isso aí é outra conversa, mas no meu entendimento o mais importante é eles admitirem isso, né? Essa é a questão, por isso torna o pleito muito duro e imprevisível, porque o discurso do Trump, ele não, apesar de todas as coisas que ele fez, que ele incentivou, que ele capitaneou, como aquela invasão do Capitólio, aquelas coisas todas, a despeito daquilo tudo, ele diz coisas que tocam diretamente no americano vítima do neoliberalismo. Né? Professor Williams, maravilha. Muito obrigada por essa contribuição aqui sua mais uma vez. A gente vai continuar conversando com você sobre essas questões, né? Sobre os Estados Unidos, estudos políticos dos Estados Unidos. Com certeza a sua participação aqui adicionou e vai continuar adicionando um grande valor ao nosso trabalho de juntar reflexões que possam servir de subsídios a novas investigações aí da nossa comunidade de pesquisadores, alunos e outros interessados em estudos políticos sobre os Estados Unidos. E, mais uma vez, eu fico muito grata a todos e a todas que nos acompanham por aqui. Eu espero que continuem nos dando esse imenso prazer e, por favor, não saia da telinha sem curtir e compartilhar o nosso vídeo. E até muito em breve a gente se encontra. Neuza, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar com essa conversa. Né? Fiquei muito feliz de travar esse diálogo com você e faço votos, né? Como você diz, de que aqui o que eu falei tem alguma utilidade para aqueles que pensam essas questões, que se dedicam, sobretudo os mais jovens que se iniciam na investigação na nossa área de relações internacionais. Mais uma vez, muito obrigado, foi uma alegria muito grande. Até a próxima.